Bom, então vamos lá. O Instituto Ricardo Loz, ele surgiu da minha necessidade em transformar a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que, simples, vim do interior do Espírito Santo. Minha cidade tem 10 mil habitantes, meus pais moram lá ainda. Eu vim para São Paulo sem nada, com uma mão na frente, outra atrás. Abandonei meu concurso público. Eu era concursado na época lá no Espírito Santo. Eu coordenava uma unidade básica de saúde numa cidade de 10 mil habitantes, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? 10 mil habitantes hoje aqui em São Paulo é a população de um condomínio. É minha cidade natal também, tem 10 mil habitantes. Olha só. Meus pais moram lá também, é bem assim. É Espírito Santo também não, né? Não, Santa Catarina. Santa Catarina. Todo mundo se conhece, cumprimenta todo mundo. É bem diferente a É realidade. bem diferente. E quando eu sempre dei aula, né? Eu dou aula há mais de 20 anos. Então, eu comecei a fazendo a minha primeira faculdade dando aula para pagar minha faculdade, porque meus pais não tinham condições de pagar minha faculdade. Então, desde cedo eu aprendi a dar valor a tudo que eu tenho, porque eu não sou uma família de família rica. Às vezes a pessoa olha pra gente assim e pensa, nossa, mas o Ricardo é metido, o Ricardo ganhou tudo, né? As pessoas olham pra gente, né, Pri, com essa... Você que é da estética, que tem essa mesma história que a minha, as pessoas pensam que a gente é algo inalcançável, uma pessoa rica, muito bem sucedida. Que foi assim, né? E que foi no estalar de dedos, muito pelo contrário. Eu paguei toda a minha faculdade, todas as minhas 4 faculdades agora, né, com a medicina, que eu sou químico, biólogo, farmacêutico e agora medicina. Então, todas as minhas faculdades fui eu que paguei, né? Isso é muito gratificante, assim, muito, de falar, né? muito. Eu até me emociono, porque eu conquistei meu carro sozinho, minha moto. Eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei uma televisão. Olha só, eu fico até emocionado. A gente morava numa república e eu não tinha, era o único da república que não tinha televisão. E os outros amigos tinham televisão. E aí, com o meu primeiro salário, eu comprei uma televisão e coloquei no meu quarto para poder assistir TV, né? E desde a minha primeiro período da faculdade de farmácia, que foi a primeira graduação que eu fiz, eu tive que começar a dar aula. Então, minha paixão em dar aula começou no meu primeiro semestre de farmácia. Porque, como eu pegava as coisas mais rápido que os meus colegas, eles me pediam para eu ensinar as coisas para eles. Então, em época de prova, eu que dava aula para os meus colegas. Porque eu tenho essa facilidade de ensinar e de falar. E eu não sabia disso. Eu comecei a perceber no meu primeiro semestre de faculdade. E aí a própria faculdade, a partir do 3º ou 4º semestre, me convidou para ser monitor. Aí eu comecei a receber pela faculdade para ser monitor do laboratório de bioquímica, de microbiologia e de biologia celular e molecular. Então comecei a ganhar um dinheirinho também por isso. E sem contar os trabalhos que eu fazia por fora, né? Os colegas não queriam fazer os trabalhos, eu pegava os trabalhos para fazer para poder ganhar o dinheirinho. Né? E então, assim, eu sempre gostei de dar aula. E essa minha paixão, ela se estendeu quando eu terminei minha primeira graduação de farmácia. Que aí a minha coordenadora falou assim, Ricardo, tá tendo um processo seletivo para dar aula. Eu falei, mas eu dar aula nessa faculdade, eu não tenho nem pós-graduação ainda. Fui participar do processo seletivo da banca de professores. Tinham mais de 10 professores. Professores com mestrado, com doutorado, e eu simplesmente com a minha boa vontade e didática de dar aula. E eu passei em primeiro lugar. E aí terminei minha graduação e já comecei dando aula na própria faculdade que eu me formei. E a partir daí minha vida começou a deslanchar, porque eu comecei a ganhar, na época eu acho que meu primeiro salário foi 3 mil reais. Eu falei, gente, estou ganhando 3 mil reais. Nunca na vida eu me imaginei ganhando 3 mil reais, né? A gente faz a graduação quando a gente está nesse processo. Eu passei pelo mesmo processo que você, minha família é muito humilde, enfim. Minha graduação toda eu tive que financiar. A gente fica pensando, meu Deus, como que eu vou ter dinheiro para pagar isso daqui? Então, o primeiro salário realmente é muita emoção, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E ali, por ter o suor próprio, esse reconhecimento, eu imagino quão especial foi para você esse primeiro salário, e não só por questão financeira, mas de reconhecimento mesmo, né? Muito. E eu me lembro que com esse primeiro salário eu dei para os meus pais, né, que eles me ajudaram, enfim, foi muito, muito emocionante. E aí depois eu fui evoluindo, fui crescendo, fiz concursos públicos na área, passei, aí eu trabalhava em concurso na Secretaria de Saúde de manhã e de tarde, e à noite eu dava aula, então eu sempre trabalhei muito e eu nunca deixei a docência. Eu sempre associei a docência junto com os meus trabalhos de farmacêutico na época. Depois eu recebi um convite para ser coordenador de uma faculdade, que era do lado do Espírito Santo, da Unipac, que ficava em Aimorés. E aí eu comecei a associar essa coordenação de farmácia. Eu fui coordenador de curso, depois fui convidado para ser coordenador de pós-graduação também. E aí minha vida deslanchou nessa área de docência.
E aí eu falei, eu tenho que efetivamente buscar algo diferente para os meus alunos. E os meus alunos começaram a perguntar sobre estética. Isso em 2012 e 2013. Foi aí que me despertou o interesse de vir para São Paulo para poder estudar estética, porque até então farmacêutico, não se falava de farmacêutico em estética. Era algo muito surreal, né? Farmacêutico, estética, não tem nada a ver. Isso em 2012, 2013. Olha como as coisas mudaram em 10 anos. Olha A gente só. vê muito farmacêutico na área Muito, hoje. muito. Evoluiu demais. E Biomédico também, né? Muito, muito. E aí foi quando eu vim para São Paulo que eu falei, não, eu quero ficar aqui. É aqui que eu quero evoluir e é aqui que eu quero montar minha clínica. E desde então eu abandonei meu concurso público, abandonei minha família, abandonei tudo e vim para São Paulo para poder me dedicar. E quando aqui em São Paulo eu tive a felicidade de coordenar uma das maiores pós-graduações de estética do Brasil, uma muito grande aí, fui coordenador, dei aula em todos os estados brasileiros e aí eu comecei a ficar muito conhecido. E aí os eventos de estética, as marcas começaram a me procurar para poder palestrar. E aí eu me lembro que a minha primeira palestra no Estética In, depois eu vim no Estética também. Falei, gente, mas como que pode eu? Tem tanto profissional de estética aqui em São Paulo, tanta gente mais antiga. Justo eu, por que eu? É aí que a gente começa a entender o propósito de Deus para a vida da gente. Quando Deus ele coloca um propósito, uma missão na vida da gente, e a gente entende esse propósito e a gente aceita isso, e a gente consegue transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a vida da gente transforma. E foi aí que foi o estalo da minha vida. Foi quando eu percebi que a minha missão aqui nessa terra não era simplesmente de ganhar dinheiro, não era simplesmente de trabalhar com aquilo que eu estava trabalhando, que eu estava trabalhando com doença até então, que a minha função aqui nessa terra era de transformar a vida dos meus clientes e dos meus alunos. Então hoje é muito gratificante ver que um paciente mudou a vida por causa de um procedimento, mudou a autoestima. É importante quando eu vejo que um aluno fala, Ricardo, aquela aula que você me deu, aquele conhecimento mudou a minha clínica, agora eu estou faturando mais, agora eu tenho de onde tirar dinheiro para poder ter uma filha, conseguir comprar minha casa própria. Então, olha como que nós, enquanto profissionais formadores de opinião, somos importantes para os outros profissionais. Então, quando eu entendi que essa era a minha missão aqui nessa terra, e demorou, tá? Até então eu não pensava dessa forma, não. Eu pensava aqui no meu umbigo, pensava só em mim, né? Eu nunca tive esse pensamento desde quando eu nasci. Não vou ser hipócrita em falar que eu sempre tive esse pensamento. Não, eu pensava em mim. Eu queria uma vida boa para mim, eu queria fazer minhas coisas individual, né? Eu era muito individualista. E eu aprendi muito, principalmente nesse meio da estética, que infelizmente tem muita gente aí profissional que puxa o tapete, que fala mal de outro. Mas enfim, a gente não está aqui para falar sobre isso, né? Eu só quero dizer que eu sou uma pessoa que eu reconheci a minha essência e a minha função na estética e fiz disso a minha empresa hoje. Então hoje o Instituto Ricardo Loz é um centro de transformação de vida de pessoas. Esse que é o resumo do Instituto Ricardo Loz. Transforma a vida não só dos meus clientes, pacientes, mas dos meus alunos também. Então hoje o que eu faço no Instituto? Eu atendo tanto a parte de procedimentos minimamente invasivos quanto procedimentos de equipamentos também. Tem uma equipe, tem uma enfermeira, tem uma esteticista, tem uma biomédica que trabalham comigo e tenho a escola. Hoje eu sou um polo da faculdade de Uningá, da faculdade de Maringá. Eu também tenho pós-graduação na área da estética, montei a minha própria graduação, minha própria pós-graduação no meu instituto e tenho uma loja de produtos cosméticos dentro do instituto com produtos que eu mesmo desenvolvi, da minha linha, que se chama Loz Stars, que é a marca dos meus cosméticos, e também faço pesquisa científica, faço pesquisa para algumas empresas que me contratam, como a PhD me contratou para fazer o Glúteo Max. E é muito interessante que embaixo do meu nome, Instituto Ricardo Loz, não sei se vocês observaram, mas tem 7 estrelas. Então eu sou um profissional 7 estrelas que crio profissionais 7 estrelas. O que significam essas 7 estrelas? Para chegar até onde eu cheguei, eu passei por 7 grandes problemas. 7 pedras que eu encontrei no meio do meu caminho. Foram pedras que me fizeram refletir se eu deveria voltar lá para o Espírito Santo, ficar lá com os meus pais, ou se eu deveria pular de etapa. E cada pedra eu tive que lapidar e transformar essa pedra em uma estrela. Eu fico arrepiado quando eu falo. Que legal. Eu tive que transformar essa pedra em uma estrela para poder pular de etapa. É como se fossem degraus. Eu fui passando de... Cada pedra foi extremamente importante para eu amadurecer e para eu construir um degrau. Porque eu construía degrau sobre degrau, degrau sobre degrau, até chegar até onde eu cheguei.